E aí, galera do oitavo ano, vou dar continuidade ao nosso vídeo anterior. Dando continuidade, eu terminei o vídeo explicando um pouco sobre o que era a Assembleia dos Estados Gerais. Explicando agora ela de uma maneira mais fácil de vocês entenderem como era, mais ou menos assim. O rei Luís XVI, para resolver a crise financeira da França, convocou essa Assembleia exatamente no ano de 1789. E qual era a regra dessa Assembleia dos Estados Gerais? Era mais ou menos assim. O voto era para o Estado. Então, eram 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era a burguesia, os trabalhadores, enfim. Pronto. Os votos dessa Assembleia eram por estado. Cada estado tinha direito a um voto. Não era por cabeça, entendeu? Por exemplo, no primeiro estado tinha 291 pessoas. No segundo estado, tinha 270 pessoas. No terceiro estado, que era a burguesia, o maior, tinha 578 pessoas. Não era por cabeça o voto. Era da seguinte maneira, era por estado. O estado, no caso, era 3 votos, Aí sempre a nobreza e o clero se juntavam, porque dava 2-1. Aí, por pressão, eu expliquei no vídeo anterior, a burguesia, o terceiro estado, quer sai da Assembleia dos Estados Gerais, só que o Luís XVI vê que não vai ter uma solução, ele vai ter que chamar de volta esse pessoal. Aí o pessoal só aceita voltar para a Assembleia dos Estados Gerais se mudar essa regra. Se por acaso o voto for por cabeça. Porque se for por cabeça, vamos lá, vamos fazer as contas. O primeiro estado tem 291. Vamos usar a matemática aí. O segundo estado tem 270. Isso vai dar mais ou menos 561 pessoas. E o terceiro estado tinha 578 pessoas. Então, quem ia sair vencedor nessa conversa agora, nessa próxima Assembleia dos Estados Gerais, era sempre o terceiro estado. Aí o terceiro estado passou a ter mais força na Assembleia dos Estados Gerais. Porque no início era assim. O terceiro estado sempre colocava uma lei em pauta, para derrubar os privilégios exatamente da nobreza e do clero e tirar o poder absoluto do rei. Só que sempre o clero e a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado, ganhavam na votação, que era exatamente 3 votos. Então era 2-1, como expliquei anteriormente. Aí, com a mudança dessa regra, pelo voto ser por cabeça, como o terceiro estado, o estado da burguesia, tinha mais pessoas, eles sempre iriam ganhar na votação. É aí que começa exatamente o processo da Revolução Francesa, em 1789. Aí você já sabe o desfecho, mais ou menos. Com o terceiro estado, com o poder, eles começam a ter o controle da situação. Aí já começa a aprovar algumas leis, só que o rei, absoluto já não vai concordar, e aí vai começar um embate entre eles, as disputas, ideológicas, as disputas políticas. E aí, o terceiro estado se vê na situação e convoca uma Assembleia Nacional. O que é isso? Uma Constituição. Bom, para você que não sabe o que é uma Constituição, eu vou explicar de uma maneira bem fácil de ser entendida. A Constituição é um conjunto de leis que garante a liberdade e direitos ao coletivo ou ao individual da sociedade em qual ela foi implementada. No caso aqui do Brasil, seria a Constituição de 1988. Essa Constituição ela é de fundamental importância porque ela garante vários direitos, Todo mundo fala, eu tenho direito nisso, tenho direito ponto, porque está previsto exatamente na lei maior, que é a Constituição. No caso da França, a Constituição queria exatamente isso, dar mais direitos à população em geral, e não a 2 classes privilegiadas. Aí essa Constituição era exatamente o desejo e o sonho, como é que eu posso falar? A maneira que o terceiro estado tinha para derrubar de vez o poder absoluto do rei e os privilégios da nobreza e do clero. Voltando, eu expliquei, que houve a mudança, na Assembleia dos Estados Gerais e vocês perceberam que a nobreza e o clero começaram a perder praticamente todas as votações. Aí eles resolveram expulsar exatamente o terceiro estado da Assembleia dos Estados Gerais. O que restou para o terceiro estado era fazer uma reunião
onde seria exatamente a Assembleia Constituinte, que era exatamente uma nova Assembleia. Pronto, aí o rei, Luís XVI, já não tinha mais tanto poder assim, e ele teria exatamente que acatar, né, enfim, trazer ou aprovar essa lei, que era a Constituição, né, que o pessoal tanto pedia. Só que não seria dessa maneira tão fácil assim para eles, para o clero e para a nobreza, exatamente para o rei também, né? Não vai ser tão fácil assim para eles. Porque o que vai acontecer? Um grupo de pessoas vai invadir a Bastilha. A Bastilha era um dos principais símbolos do poder absoluto, né? E lá na Bastilha tinha uma prisão onde tinha vários presos políticos. O pessoal, né, do terceiro estado, os chamados sans-culottes, eu vou explicar já o que são isso, vão invadir, porque eles têm são muitas pessoas, né? Vão invadir a Bastilha, a prisão política, onde lá também era o lugar onde estavam guardadas as armas, né, do exército francês. Eles vão para lá, pegam as armas, liberam alguns presos políticos e se inicia o processo da Revolução na França. Isso aconteceu exatamente no dia 14 de julho de 1889. É aqui que marca o início da Revolução Francesa. É com a queda da Bastilha. O pessoal consegue invadir a Bastilha, a prisão, pegar as armas e liberar alguns presos políticos e dar início ao processo da Revolução Francesa. Ainda no mesmo ano, é divulgada uma carta em agosto. Nessa carta, era exatamente previa os direitos do homem e do cidadão. Isso é de fundamental importância para a gente, para nós, exatamente brasileiros, no mundo em geral, né? Alguns países ainda não adotaram esse sistema, né? Essas cartas de liberdade individual, de direitos do ser humano, né? Infelizmente, alguns países do mundo ainda não adotaram esse sistema, mas isso é de fundamental importância, a gente ter direitos legais, né? De se defender de determinadas situações, e isso surge exatamente ali no contexto da Revolução Francesa. Essa carta ela vai prever os direitos da liberdade também aos cidadãos. Isso é de fundamental importância. Isso é a Carta do Cidadão, dos Direitos do Cidadão e do Homem. Voltando um mês antes, né, em 12 de julho, né, até antes mesmo da queda da Bastilha, o que é que vai acontecer na França? A Constituição Civil do Clero. O que é que vai prever essa Constituição Civil do Clero? É o seguinte, porque era assim, pessoal, o Vaticano tinha um poder sobre todas as igrejas, né, de outros países. O Vaticano fica na Itália, né? É um estado, uma cidade-estado, né, que fica na Itália. Então, o Vaticano vai perder o poder com essa Constituição Civil do Clero e a igreja da França, né, vai se tornar nacional. Ou seja, o Vaticano não vai ter influência sobre a igreja da França. O Vaticano vai ser só a relação da igreja da França com o Vaticano vai ser apenas um símbolo. O Vaticano não vai ter mais influência na igreja da França. Isso vai diminuir o poder do clero na França. E vai existir um grupo de pessoas, né, do clero, né, o grupo do clero, que vai se opor à revolução. E esse pessoal ficou conhecido como clero refratário. Refratário significa aquele que se opõe a determinada lei. No caso, aqui no nosso contexto, entendeu? Pronto. Esse clero ficou conhecido exatamente por isso, por serem contra essa parte do clero. Não foi o clero em si que ficou contra aos revolucionários, entendam isso. Foi uma parte do clero que era contra a revolução, ou seja, era contra a queda dos seus privilégios. Esse pessoal ficou conhecido como clero refratário. Esse pessoal ficaram com raiva exatamente porque agora, com essa nova Constituição, né, civil do clero, o clero passa a ser membros do Estado. Ou seja, não é uma classe superior nem inferior, é uma classe igual às outras classes. E se eles né, fazem parte do Estado, eles têm que obedecer essa nova Constituição. A Constituição, tanto a Constituição Civil do Clero, como a nova Constituição da França. Entenderam, né? Com o surgimento dessa nova Constituição, né, da França, o clero vai perder o poder de vez. O clero vai se tornar nacional. Não vai ter agora a influência direta do Vaticano. Entenderam, né?
Ainda falando do mesmo ano, em junho e julho, o rei Luís XVI queria fugir com sua mulher, né? Queria fugir da França com a sua mulher, Maria Antonieta, com a ajuda de dois reinos que eram aliados dele, que era a Prússia e a Áustria. A Prússia fazia parte ali dos reinos germânicos, era um reino muito importante. Ela vai se tornar depois a Alemanha com a unificação da Prússia e outros reinos germânicos. Aí, com o apoio desses dois reinos, o rei queria fugir, porém não deu muito certo. E qual era o objetivo do rei? Era exatamente fugir, organizar um exército e ser a contra-revolução, ou seja, lutar contra os revolucionários. Só que os revolucionários já estavam, né, por dentro, já estavam antenados e não deixaram isso acontecer. O rei Luís XVI e sua mulher ficaram sob vigilância, ou seja, presos nas mãos do exército revolucionário. Em setembro, já em 1791, é aprovada a Constituição Civil, a primeira Constituição da França, né? Primeira Constituição Civil francesa é aprovada exatamente em 3 de setembro de 1791, abolindo de vez os privilégios do clero e da nobreza. Esses são os direitos, né, do sistema feudal. Vejam aí, vai ser exatamente no ano de 1791 que vai ser abolido os direitos feudais do clero e da nobreza. Também com a Constituição, vai estar lá nessa Constituição, né, prevista os direitos civis, individuais e coletivos da nação francesa e também a divisão do poder em 3 poderes. O executivo, essa é uma ideia do filósofo francês iluminista Montesquieu, que é exatamente o executivo, que se a gente levar para o nosso sistema, executivo, legislativo e o judiciário. Vocês conhecem isso, né? Mais ou menos. Levando para a nossa realidade, nós somos uma república, o executivo seria o cargo do presidente, ou seja, ele tem que ser a pessoa que vai governar o povo, que vai executar as leis, né? Que vai aprovar algumas leis, que vai ter relações internacionais com outros governos. É o papel do executivo. O papel do legislativo, na nossa realidade, seria os deputados e senadores. Ou seja, legislar significa criar leis. Então, esse pessoal, a função dele era criar leis, nesse poder, né, no poder legislativo, vem de legislar, que significa criar leis. Então, seriam os nossos senadores e deputados. No caso do poder judiciário, aí já diz, né, aqueles que vão julgar, que é exatamente os juízes, juízes, desembargadores, promotores, enfim. Entenderam mais ou menos, né? O poder ficou dividido agora em 3. Mas a Constituição francesa, né, não pôs fim ao regime monárquico, entendam isso. Agora seria uma monarquia constitucional, ou seja, as leis agora não partiam somente do rei, né, e sim do conjunto dos 3 poderes, com a ajuda do rei, claro. Só que aí surge um problema. Vamos lá, vamos entender. Também nessa lei, nessa Constituição, vai estar previsto o voto censitário. O voto censitário significa dizer que só quem tem direito ao voto são aqueles que possuem uma renda, um tipo de renda. E tem um teto para essa renda, não era qualquer renda. Estão entendendo aí que de qualquer forma trocou o poder, né? Trocou as classes, mas os pobres sempre vão continuar sofrendo quando se fala em poder político. Porque assim, eu falei do terceiro estado, né? O terceiro estado estava a burguesia, estavam os trabalhadores, artesãos, enfim. Eram vários grupos dentro de um terceiro estado, porque esse terceiro estado não era exatamente privilegiado. Só que quem estava à frente do terceiro estado era exatamente a alta burguesia, ou seja, os comerciantes que tinham muito dinheiro, que não eram privilegiados, exatamente porque os direitos não previam eles nos direitos feudais. Então, eles vão tomar conta, né, desse novo modelo de governo francês, e os privilégios agora vai ser assim, eles vão ter os privilégios e os mais pobres vão continuar na mesma. Ou seja, os pobres só foram uma massa, né, foram a massa de manobra, foram manobrados
Porque a maioria que fez a revolução, na verdade, pegaram nas armas exatamente os mais pobres. E eles são exatamente a ferramenta, são as armas dos burgueses no processo da Revolução Francesa. Não tiveram praticamente direito a nada. Sim, tiveram liberdade, né? Enfim, mas não tiveram ali no grupo de privilégios da alta burguesia, por exemplo. Aí, como eu falei anteriormente, né, o poder foi dividido em 3 e uma Assembleia Legislativa foi aprovada. Nessa Assembleia era lá onde os grupos, né, de pessoas iriam votar, né? E esses grupos de pessoas, a Assembleia era, você sabe como é que mais ou menos acho que vocês já andaram na Câmara de Floresta, né? E sabe como é que é mais ou menos, né? Tem um lado esquerdo, direito, o centro, pronto. Na Assembleia Legislativa Francesa da época, 1891 mais ou menos, ficaram conhecidos 2 grupos, 3 grupos na verdade, mas é falado mais em 2 grupos, que são os jacobinos e os girondinos. Girondinos, corrigindo. Pronto, os girondinos era o pessoal que sentava ali do lado direito da Assembleia Legislativa Francesa. Esse pessoal que sentava do lado direito, os girondinos, defendiam, por exemplo, a manutenção da monarquia constitucional, ou seja, eles não queriam o fim da monarquia. E eles também defendiam o privilégio da alta burguesia, ou seja, dos mais ricos. Estão entendendo, né? Já os jacobinos sentavam ao lado esquerdo da Assembleia Legislativa. Já os jacobinos defendiam os interesses da média e baixa classe burguesa, né? Eles faziam parte da média e da baixa burguesia e eles defendiam os interesses dos mais pobres, das classes populares, os trabalhadores. É aí que surge aquele conhecido conceito de ser de direita e ser de esquerda. Entenderam, né? No contexto da Revolução Francesa, ser de direita era defender o ideal dos ricos. Resumindo, ser de esquerda significa defender os ideais dos mais pobres. Estão entendendo, né? Isso não significa dizer que hoje ser de esquerda e ser de direita está relacionado a isso. Entendam. Hoje, esse conceito de direita e esquerda mudou com o passar do tempo. É diferente. Mas é parecido com esse conceito. Entenderam, né? Ficou entendido, pessoal? Pronto. Girondinos, direita, sentavam à direita, defendiam os interesses dos mais ricos, da alta burguesia. Jacobinos eram os mais radicais, sentavam à esquerda, defendiam os interesses da média e baixa burguesia e da classe trabalhadora. Entenderam, né? Mais ou menos. Esquerda, direita, girondinos, jacobinos. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.